E aí pessoal, Isabela na voz, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos recapitular uma história de ação, resumo do filme chamado Adrenalina de 2006. Mas antes fortaleçam o nosso canal, se inscrevam, deixem um like, ativem o sininho de notificações e façam um comentário sobre o que vocês acharam do filme. Tudo começa com um homem chamado Chevy Chelios, levantando da cama e sentindo algo muito estranho em seu corpo, como se estivesse perdendo suas forças. Logo encontra um DVD escrito algo como, "Se deu mal", e o reproduz. No vídeo vemos seu inimigo chamado Rick Verona, mostrando que ele o apagou e injetou algo em seu corpo. Verona explica que ele injetou um veneno chinês, que o matará dentro de 1 hora, como vingança por ele ter apagado um de seus parceiros há alguns dias atrás. E vendo o deboche dos homens com a sua situação, Chevy fica puto e arremessa sua TV no chão e começa a chutá-la. Por algum motivo, ele começa a se sentir melhor. Após isso ele começa uma corrida contra o tempo, vai até seu carro e começa a dirigir. No caminho ele tenta ligar para seu amigo que é médico da máfia de Los Angeles, porém ele estava fora da cidade de férias e não atende. Em seguida, ele tenta ligar para sua namorada chamada Eve, mas ela também não atende. Logo ele começa a sentir novamente os efeitos do veneno, e seus batimentos cardíacos diminuem. Após isso ele liga para seu amigo Kylo, e diz para ele encontrar Rick Verona, e também diz que qualquer um que ver esse cara deve avisá-lo imediatamente. Chevy chega na casa de um conhecido chamado Orlando, e pergunta sobre o paradeiro de Verona. Porém Orlando não sabe, e também está querendo encontrá-lo. E no meio da conversa o efeito do veneno age novamente, e Chevy começa a passar mal. Ele usa um pouco de farinha e consegue se levantar do chão. Porém isso não se mostra muito eficaz, então ele começa uma luta com os homens de Orlando. Após isso ele sai correndo e retorna para o carro. Enquanto dirigia ele recebe uma ligação de Verona, que fica surpreso por ele ainda estar vivo e ameaça sequestrar sua namorada Eve. Enquanto discute com Verona, recebe uma ligação de seu médico. Então diz ao médico sobre o veneno chinês e os sintomas que está sentindo. O médico acha que sabe o que foi injetado nele, e diz que a única coisa que está mantendo-o vivo é a adrenalina, e que ele chegará na cidade dentro de 1 hora. Enquanto isso ele não pode parar se quiser continuar vivo. Entendendo isso, Chevy invade um shopping com o carro e começa a ser perseguido pela polícia. Após capotar o carro ele foge do shopping e pega um táxi. Depois de chegar a um estabelecimento e roubar comida e vários energéticos, ele diz para o taxista o levar a Beverly Hills, onde vemos um homem chamado Carlito, curtindo uma festa em sua cobertura. Carlito pula na piscina para dar um mergulho, e acaba encontrando Chevy ali, que aponta para ele ir para a superfície. E no meio da conversa descobrimos que Chevy Chelios já trabalhou para Carlito, ele conta o que aconteceu e pede sua ajuda. Mas Carlito diz que não há cura para esse veneno, e que ninguém pode ajudá-lo agora. Com raiva pelo que Carlito disse, Chevy volta para o táxi, porém o taxista o impede de entrar porque suas roupas estão molhadas. Ele joga o taxista no chão e rouba seu carro. No caminho Chevy recebe outra ligação do médico, dizendo que seu voo atrasou. Ele o instrui a tomar uma injeção conhecida como epinefrina, que pode ajudar a mantê-lo vivo, pode ser encontrada em qualquer hospital. Chevy recebe uma ligação de Kylo, dizendo que encontrou o irmão de Verona. Então Chevy vai até ele e pergunta se o cara está sozinho, e ao saber que sim ele vai atrás dele. Vendo que o irmão de Verona não ia cooperar, Chevy o mata e após isso liga para Verona pelo celular de seu irmão. Ele diz que o matou e também menciona sobre um colar que ele encontrou no corpo de seu irmão. Verona disse que esse colar pertenceu a seu avô e que é muito importante para ele. Chevy desliga na cara dele e volta para o táxi. Então dirige até um hospital para conseguir epinefrina. Porém a enfermeira não concorda em lhe dar, e vendo seu comportamento ela liga para a polícia. Chevy decide se vestir como um paciente para despistar os policiais. Após conseguir a epinefrina ele foge do hospital. Enquanto ele está correndo seu médico liga para ele e pergunta se ele já tomou o remédio. Chevy diz que sim e após isso rouba uma moto de um policial e vai embora. No caminho por causa da alta descarga de adrenalina, ele fica doidão, e faz umas manobras e sofre um acidente.
Algum tempo depois ele recebe uma ligação de Eve, dizendo que não atendeu suas ligações porque estava dormindo. Chevy diz a ela que foi envenenado e que talvez alguém vá até lá para tentar sequestrá-la. Por isso ela deve ficar em casa até ele chegar. Agora vemos Verona sentado ao lado do corpo de seu irmão, dizendo que se vingará acabando com a namorada de Chevy Chelios. Então manda seus capangas atrás dela. Chevy finalmente chega à casa de Eve, então ela pede para ele arrumar o micro-ondas que está com defeito. Quando ele vai arrumar, percebe que o efeito da epinefrina passou. Então, para aumentar sua adrenalina, ele põe sua mão em uma torradeira. Nossa, isso me deu uma aflição aqui. Após isso ele vê os capangas de Verona chegando, e foge com sua namorada. Ele a leva a um restaurante, explica que é um assassino e que foi contratado para acabar com um homem muito importante da máfia. Mas Chevy deixou ele ir, pois não quer mais viver dessa forma. Apenas quer viver ao lado dela como uma pessoa normal. Também conta sobre o veneno que Verona injetou nele e que ele está morrendo. Porém ela pensa que Chevy é um homem normal, e que apenas inventou tudo isso porque quer terminar com ela. Ela fica puta e se levanta para ir embora, então Chevy tenta impedi-la, porém nesse momento o efeito do veneno volta e ele cai de joelhos. Quando ela tenta ajudá-lo, ele tem a ideia brilhante e pede para ela fazer uma brincadeirinha com ele ali mesmo. Pois esse é o único jeito de salvar sua vida. O cara é um gênio. No início ela fala que não, óbvio. Só que ela vê que ele realmente está mal, e concorda. Ele passa o ferro nela ali mesmo, na frente de todo mundo, no meio da rua. Que cena bizarra, hein? Porém nesse exato momento, ele recebe uma ligação e descobre que Kylo foi sequestrado pelos homens de Carlito. Então ele rapidamente pega um táxi e vai atrás dele. Chegando ao local ele descobre que seu amigo foi morto, e que Carlito também está envolvido em toda essa história de veneno bizarra e na morte de seu amigo. Ele começa a sentar o aço no pessoal e nisso sua namorada chega ali também. Após acabar com uma parte dos capangas de Carlito, ele consegue fugir de lá com Eve. No caminho Eve começa a acreditar que Chevy está falando a verdade. Ora bolas, temos uma Sherlock Holmes aqui. Após eliminar o resto dos homens de Carlito, ele recebe uma ligação do seu médico que disse ter chegado, e que está no consultório esperando por ele. Chevy imediatamente se dirige até lá, vemos que o médico faz o possível para curá-lo, porém falha. Então diz a Chevy que pode retardar os efeitos, mas não pode curá-lo. Chevy liga para Verona e propõe um acordo. Ele disse que se ele lhe entregar o antídoto, devolverá o colar de seu irmão. Verona diz que está de acordo. Ele se despede de sua namorada e se dirige para lá. Chegando ao local os homens de Carlito pegam a sua arma, e quando ele encontra Verona vê que Carlito também estava lá e tinha mais do veneno que tinha lhe injetado. Carlito então diz que seu tempo acabou e manda seus capangas segurá-lo para lhe injetar mais veneno. Chevy aponta sua mão para eles como se estivesse segurando uma arma e todos começam a rir pensando que ele enlouqueceu. Mas quando ele simula atirar em um deles, o cara realmente leva um tiro. O cara foi baleado por um dos membros da gangue de Don Kim, que agora estão ajudando Chevy, por ele não ter o assassinado. Vieram retribuir o favor, então o pau come solto. Ambas as gangues abrem fogo uma contra a outra. É pipoco pra todo lado. No meio disso Chevy tenta atirar em Verona, porém erra porque o veneno começou a agir novamente. Verona se esconde, e Chevy corre atrás de Carlito que estava tentando fugir em o seu helicóptero à morte de seu irmão. Após isso Verona atira em Carlito e ordena que o piloto decole o helicóptero. O barulho da hélice acaba trazendo de volta os sentidos de Chevy. Ele rapidamente se agarra em Verona, os dois começam a lutar e Chevy o puxa para fora do helicóptero e ambos caem em queda livre. Chevy começa a sufocar Verona no ar e depois que o mata ele liga para sua namorada, diz que ele a ama muito, que bonitinho. Chevy cai em cima de um carro com tanta força que seu corpo é arremessado para longe do carro. Ei, não esqueça de se inscrever no canal, dê a sua opinião sobre o filme nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo, tchau tchau.